Vocês conhecem essa senhora aqui? Essa é a Dona Maria, minha mãe. Ela vai estar na videoaula de hoje. Solta a vinheta. Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Nesse vídeo do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar sobre os anti-inflamatórios não esteroides. Certamente, os anti-inflamatórios não esteroides são os analgésicos mais utilizados no mundo, tanto na medicina quanto na veterinária. Mesmo antes de eu pensar em ser médico veterinário, tinha um analgésico que eu já sabia que funcionava para qualquer coisa no mundo, o Buferin. Olha o jabá grátis. Isso porque, independente do que acontecia em casa, Dona Maria tacava o Buferin em todo mundo. Toma Buferin que passa. Toma Buferin que passa. Toma Buferin que passa. Esse aí vai ter que tomar Buferin e Rifocina. Ô mãe, menos. Bom, sei lá, a gente não pode contestar muito sabedoria de mãe, né? O uso exagerado e até indiscriminado dos anti-inflamatórios não esteroides acontece basicamente por 5 motivos. O primeiro é que geralmente todo processo doloroso tem inflamação envolvida. O segundo é que os anti-inflamatórios não esteroides são excelentes analgésicos para dores leves a moderadas. O terceiro é que eles são relativamente seguros se comparados aos outros grupos analgésicos. O quarto é que a via oral promove excelente biodisponibilidade. E o quinto é a facilidade na aquisição, porque nós não precisamos de receita para comprar anti-inflamatório. Bom, antes da gente falar sobre os anti-inflamatórios, a gente tem que entender um pouco sobre o processo inflamatório em si. Processo inflamatório. A resposta inflamatória ela é um processo natural do corpo que tem duas principais funções. A primeira é servir de barreira contra os agentes patogênicos no caso de uma lesão e a segunda, preparar aquela região para uma reparação tecidual. O processo inflamatório em si é extremamente complexo da gente entender e não cabe aqui nessa aula a gente conversar muito sobre isso. Deve ter bastante material muito melhor aí para explicar para vocês como é que funciona. Mas rapidamente falando, a gente pode ver nessa figura aqui que depois da lesão tecidual há a migração de células de defesa para proteger o corpo daquele dano. Então as plaquetas têm a função de conter possível hemorragia local, os mastócitos de liberar histamina para promover maior vasodilatação e com isso facilitar o recrutamento celular, os neutrófilos e macrófagos têm a função de promover fagocitose como a primeira barreira de proteção, os macrófagos também vão secretar citocinas que vão ativar o sistema imune para acelerar o processo de cicatrização tecidual. Então todo esse processo que tem liberação de bradicinina, serotonina, histamina e eicosanoides, que são as prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, tem a função de reparar toda aquela região. Então tudo isso promove aqueles 5 sinais cardinais da inflamação que a gente já está acostumado a ver essa figura aí. E o que nós temos nessa região é calor, o rubor, ou seja, vermelhidão, tumor, ou seja, edemaciação da região, dor e, dependendo da situação, perda da função. Bom, a resposta inflamatória ela tem um componente imunológico muito forte, que eu particularmente sou incompetente para falar para vocês. A gente vai focar aqui mais na parte fisiofarmacológica. Para que a gente entenda o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroides, nós temos que lembrar da cascata do ácido araquidônico. Essa cascata começa na lesão celular. Então, a estrutura de fosfolipídio é quebrada e a fosfolipase A2 transforma esses fosfolipídios em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, segue duas vias. A via da lipoxigenase, que forma os leucotrienos, e a via da ciclooxigenase, que origina as prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano. As principais funções desses eicosanoides, como eles são chamados, é de promover vasodilatação, dor, quimiotaxia e agregação plaquetária. Então nós vamos voltar na figura para nos atentarmos a duas enzimas. A primeira é a fosfolipase A2. Essa enzima ela é bloqueada pelos corticoides, que também são anti-inflamatórios, porém esteroides. Nós não utilizamos corticoide no pós-operatório porque eles têm uma capacidade muito intensa de inibir a reparação tecidual e também a resposta imunológica frente a infecções. Então, nesse caso, para a gente tratar
bloquear a inflamação, nós vamos bloquear a via da ciclooxigenase. Relação COX-1-COX-2. Nós temos duas enzimas ciclooxigenase. Nós temos a COX-1, que teoricamente é conhecida como COX constitutiva e faz parte da homeostase do organismo. Ela está intimamente ligada ao processo de vasodilatação renal e hepática e também à proteção gastrointestinal. Do outro lado, nós temos a COX-2, que é considerada induzível. Então, ela é produzida em elevada quantidade em caso de inflamação. Nesse caso, ela está relacionada à vasodilatação que ocorre na inflamação e também dor, aumentando a excitabilidade da raiz dorsal da medula. Há indícios também da COX-3, que na verdade ela é um variante da COX-1 e ela foi localizada apenas no sistema nervoso central. Bom, durante um bom tempo essas COX foram rotuladas então como COX-1 constitutiva e COX-2 induzível. Porém hoje nós sabemos que elas não funcionam dessa maneira, elas têm uma certa interdependência. Então a COX-2 ela também participa do processo de proteção fisiológica. Por que é importante a gente saber dessa diferença entre COX-1 e COX-2? Porque ainda que a COX-2 participe da proteção fisiológica, é muito mais interessante que o medicamento bloqueie a COX-2 do que a COX-1. Então nós temos basicamente três categorias de anti-inflamatórios hoje. Nós temos os não seletivos, que bloqueiam a COX-1 e 2 indistintamente. Nós temos os preferenciais, que têm uma tendência a bloquear mais COX-2 do que COX-1. E nós temos os seletivos, que bloqueiam uma quantidade muito maior de COX-2 do que COX-1. Então hoje o que nós temos é a busca de anti-inflamatórios não esteroides que são preferencialmente bloqueadores de COX-2 ou até seletivos de COX-2. Ah, então o anti-inflamatório COX-2 é melhor? Bom, aí é um ponto bem importante. O efeito anti-inflamatório e analgésico basicamente são iguais. Eles não têm tanta diferença assim. Obviamente que algum anti-inflamatório é melhor em alguma espécie do que o outro, mas eles em si têm basicamente o mesmo efeito. O grande problema são os efeitos indesejáveis. Ah, então beleza. Os anti-inflamatórios seletivos não têm efeitos indesejáveis. Não quer dizer isso não. Efeitos indesejáveis. Todo anti-inflamatório potencialmente pode causar algum problema. Obviamente que os preferenciais e os seletivos tendem a dar menos problemas, ou seja, efeitos indesejáveis, do que os não seletivos. Mas tem vários fatores que estão influenciando isso. O primeiro é a dose. Obviamente que os não seletivos a gente tem uma margem de segurança muito menor comparado, por exemplo, aos seletivos. Outra característica importante é a condição fisiológica do paciente. Nós vamos ver que dependendo da condição fisiológica, até um anti-inflamatório seletivo pode dar problema. E também nós temos a variação individual. Às vezes a gente está fazendo uma dose até menor do que a dose recomendada e o animal apresenta efeitos indesejáveis. Então, é muito importante que nós saibamos os efeitos indesejáveis para que qualquer coisa que aconteça, a gente suspende o tratamento. Os efeitos adversos mais comuns são relativos ao sistema gastrointestinal. Os ANES podem promover microlesões e micronecroses na parede do estômago, basicamente pela diminuição do fluxo sanguíneo e também pela diminuição da camada protetora. Há também irritação local quando a administração é feita por via oral. Nesse caso, o que nós temos é diarreia, colite, melena, hematoemese, todas essas alterações que envolvem lesão no sistema gastrointestinal que podem ser bem pequenas ou até bem agressivas. Geralmente, essas lesões estão associadas aos anti-inflamatórios não seletivos, como, por exemplo, o fluniximab, o cetoprofeno e a fenilbutazona em equinos, por exemplo. Mas eu já vi algumas vezes o meloxicam, que é um anti-inflamatório preferencialmente COX-2, promover o mesmo efeito. Lesões renais também estão bastante relacionadas com o uso de anti-inflamatórios. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente em relação à cirurgia. A COX-2 tem um papel importantíssimo na homeostase renal, e principalmente em pacientes hipovolêmicos e hipotensos. Então, preconiza-se não utilizar anti-inflamatórios não esteroides em pacientes que estejam em hipotensão, independente se eles são específicos ou não específicos. Por isso que é importante monitorar a pressão arterial. Bom, aí nós vamos entrar naquela discussão se faz ou não o anti-inflamatório antes do ato cirúrgico.
Isso é bem questionável, porque o ato cirúrgico em si já é uma lesão no tecido. Mas se você suspeita que esse animal possa ter hipovolemia durante o ato cirúrgico, é melhor fazer um anti-inflamatório só no final do procedimento. A coagulação também pode ficar alterada com os anti-inflamatórios, uma vez que o tromboxano, que é decorrente da cascata do ácido araquidônico, ele é importante na agregação plaquetária. Outros efeitos que antigamente o pessoal falava que tinha alguma influência com os anti-inflamatórios, como por exemplo, cicatrização de feridas, reparação de cartilagem e reparação óssea, isso os estudos novos demonstram que não tem nada a ver. Inclusive o uso de anti-inflamatórios, preferencialmente COX-2, eles tendem a melhorar essa cicatrização. E obviamente que a gente não pode esquecer também o componente do anti-inflamatório no pós-operatório de cirurgias ortopédicas. Ele faz parte da terapia analgésica pós-operatória desses casos. Uma pergunta frequente é no caso quando a gente tem efeito indesejável frente a um anti-inflamatório. Por exemplo, se a pessoa está usando um anti-inflamatório não seletivo e começa a apresentar os efeitos indesejáveis, o animal, né, ela pode trocar imediatamente por um preferencial ou até um seletivo. A resposta é não. O que nós temos que fazer é deixar esse animal sem anti-inflamatório durante um período, que a gente acaba chamando de washout. Esse período ele é de 3 a 5 vezes a meia-vida do medicamento. Então, obviamente, a gente tem que saber a meia-vida de cada anti-inflamatório e aí sim calcular de 3 a 5 vezes esse tempo de meia-vida e aí só depois disso a gente pode trocar o anti-inflamatório por outro melhor, no caso seletivo ou preferencial que seja. Principais anti-inflamatórios não esteroides. Como a gente já falou anteriormente, os anti-inflamatórios não esteroides são excelentes escolhas, principalmente para começar o tratamento analgésico de dor aguda ou até dor crônica. Obviamente que dependendo da intensidade, ele deve fazer parte de uma terapia multimodal. Há dezenas de anti-inflamatórios utilizados na medicina veterinária. Nós vamos aqui abordar os principais e dividi-los nos grupos inespecífico, preferenciais e seletivos para COX-2. Em relação aos inespecíficos, nós vamos destacar o flunixin meglumine, a fenilbutazona e o cetoprofeno. Esses 3 anti-inflamatórios são muito utilizados ainda em grandes animais. Exceto a fenilbutazona, o flunixin meglumine e o cetoprofeno antigamente eram utilizados em pequenos, mas hoje quase ninguém mais usa. Eles ainda são utilizados em grandes animais, basicamente pelo preço, porque são bem baratos, e infelizmente ainda pela resistência dos médicos veterinários que trabalham com grandes animais de utilizarem anti-inflamatórios melhores. O flunixin meglumine talvez seja o anti-inflamatório mais utilizado em equinos ainda, e principalmente em casos de cólica. O flunixin tem um efeito bastante interessante também em ruminantes, principalmente submetidos à ruminotomia, castração e descorna. Ainda temos aí, de acordo com a literatura, aquela dose antitoxêmica, que é 5 vezes menor do que a dose clínica. Ela é muito consagrada, muito utilizada até hoje, só que tem vários trabalhos, principalmente mais recentes, que contestam essa capacidade antitoxêmica do flunixin meglumine. A gente pode ver nesse trabalho em que os autores compararam a eficácia do flunixin meglumine e do firocoxib em equinos submetidos à cirurgia decorrente de cólica por torção intestinal, e eles verificaram que o firocoxib foi muito melhor em promover recuperação da mucosa intestinal comparado ao flunixin meglumine. Já a fenilbutazona é bastante utilizada em casos de dores osteomusculares. O problema da fenilbutazona é que o período de ação é menor comparado ao flunixin meglumine e ela também tem potencial maior de promover lesões gastrointestinais e renais, também comparado ao flunixin meglumine. O cetoprofeno é bastante utilizado também em grandes animais para situações osteomusculares. Desses 3, talvez ele seja o que mais promove alteração de coagulação sanguínea, além de promover alterações gastrointestinais. Por isso, principalmente, que ele deixou de ser utilizado em pequenos animais. Eu, como anestesista, sinceramente, nem lembro mais como é que é o frasco desses 3 medicamentos. Faz muito tempo que eu não faço nos animais. Mas ele ainda é utilizado na clínica de grandes animais, aí cada um faz o que quer, né? E eu não faria no meu bicho, não. Adriano, fala de diclofenaco aí. Não. That's really impressive. Whoa. Whoa, just... Whoa.
Bravo! Nessa tabela podemos ver as doses e vias do fluniximegumine, fenilbutazona e cetoprofeno em equinos e ruminantes. Em relação aos preferenciais, os dois mais utilizados são o meloxicam e o carprofeno. O carprofeno ele é mais preferencial COX-2 do que o meloxicam, exceto em equinos, que é o contrário. Bom, mas independente de um ou do outro, esses medicamentos já começam a ser bastante interessantes. Além de serem excelentes escolhas para o tratamento da dor aguda, eles podem ser feitos por longo período, principalmente em pequenos animais, e os efeitos indesejáveis são muito discretos e bem raros. A gente pode ver nesse estudo bem interessante que os autores utilizaram diversos anti-inflamatórios em cães durante 90 dias, e o meloxicam e o carprofeno foram excelentes escolhas, promovendo pouquíssimos efeitos indesejáveis. Esses dois medicamentos também são bem interessantes em grandes animais. Há vários estudos demonstrando que eles têm excelente efeito analgésico, tanto em equinos, em cólica ou em laminite, e também em ruminantes, decorrente de ruminotomia ou processo de castração ou descorna. Aqui nós podemos ver as doses e vias do meloxicam e carprofeno em pequenos e grandes animais. Os anti-inflamatórios seletivos COX-2 já compõem o grupo dos coxibes. O primeiro coxib da veterinária foi o deracoxib, que em relação a pequenos animais ele bloqueava 30 vezes mais COX-2 do que COX-1. Depois chegou o firocoxib, que é 10 vezes mais seletivo COX-2 do que o deracoxib. Os coxibs mais utilizados hoje na veterinária são o firocoxib, o robenacoxib e o mavacoxib. Eles são todos iguais, bloqueiam muito mais COX-2 do que COX-1, então os efeitos indesejáveis são menos frequentes do que comparado com os outros anti-inflamatórios. Em termos de efeitos analgésicos, eles são muito parecidos, obviamente. A grande diferença entre eles é que cada um deles é uma patente de uma gigante de laboratório farmacêutico. Mas eles também têm algumas outras diferenças. Todos esses três anti-inflamatórios podem ser utilizados em cães, mas em gatos apenas o robenacoxib é liberado. Para equinos, a gente só tem a dose estabelecida do firocoxib. O firocoxib já foi bastante testado em cães e tem um trabalho muito interessante que eles fizeram uso do firocoxib durante 1 ano e pouquíssimos animais apresentaram algum efeito gastrointestinal, mas muito leve, demonstrando que ele é bastante seguro na terapia analgésica de dor crônica em cães. O mesmo acontece também em equinos. Ele já foi muito utilizado em potros e em equinos durante bom tempo, sem promover nenhuma alteração gastrointestinal e renal. A gente só tem que tomar cuidado em relação ao firocoxib, porque ele tem algum grau de embriotoxicidade, então ele não é indicado em gestantes. O robenacoxib já foi utilizado em cães e gatos por mais de 6 meses e também não apresentou nenhum efeito indesejável. O mavacoxib é o mais diferentão desses três. Uma única dose no cão dura 14 dias e a partir da segunda dose entre 27 e 40 dias. Parece uma ótima, né? Porque a gente faz a terapia analgésica uma vez por mês no animal, teoricamente. Mas eu tenho sérias ressalvas em relação a isso. Se esse animal apresentar alguma alteração renal durante esse tempo, não há o que fazer. A gente vai ter que fazer um tratamento de suporte para resolver o problema. Essa tabela nos mostra as doses e vias dos principais coxibs utilizados na medicina veterinária. Particularmente, para dor aguda, eu prefiro utilizar o meloxicam e para dor crônica, o meloxicam, o carprofeno ou o firocoxib. Dipirona e paracetamol. Esses dois anti-inflamatórios não esteroides têm diminuto efeito anti-inflamatório. Eles têm mais efeito analgésico e antipirético. Na verdade, o que os estudos demonstram hoje é que eles funcionam mais como adjuvantes analgésicos e eles bloqueiam a COX, principalmente aquela COX-3 que a gente falou lá que está no sistema nervoso central e não na periferia. Aqui no Brasil, a gente tem mais disseminado o uso da dipirona, mas, por exemplo, na América do Norte, o pessoal usa mais o paracetamol. O que não está muito certo fazer é deixar de utilizar outros anti-inflamatórios não esteroides porque a gente está usando dipirona ou paracetamol. A gente só tem que lembrar de duas coisas. O paracetamol ele é biotransformado por glicuronidação, então ele não pode ser feito em gatos em hipótese alguma. A dipirona, por outro lado, ela tem um efeito de anticoagulação maior do que os outros anti-inflamatórios. Então a gente também tem que tomar cuidado em pacientes que têm distúrbio de coagulação.
Como conclusão dessa videoaula, nós temos que lembrar que praticamente todo processo doloroso tem processo inflamatório envolvido. Nós não devemos utilizar corticoide na terapia analgésica pós-operatória e principalmente para dor crônica. Os melhores anti-inflamatórios não esteroides são os que inibem preferencialmente a COX-2 ou até seletivamente. Mas nós não podemos esquecer que todo anti-inflamatório potencialmente pode causar lesões, principalmente decorrente da dose. E por fim, em situações que envolvem dor excruciante ou dor crônica, o anti-inflamatório deve fazer parte da terapia multimodal e não ser a única opção. Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou dessa videoaula, né? Então aproveita e coloque aqui nos comentários sugestões, elogios, críticas, isso é muito importante para nós. E também nos siga nas mídias sociais, porque frequentemente nós estamos colocando os artigos discutidos nas videoaulas para continuar falando sobre o assunto. Nos vemos na próxima videoaula. Grande abraço e até breve!